mais um Papo Delas, esse momento de troca entre mulheres, partilha, para a gente poder entrar um pouquinho nesse universo do ser mulher no mundo. E hoje eu estou com uma querida, a minha professora, estou muito emocionada, a pessoa por quem assim deu os primeiros passos na psicologia, a paixão que você falava da psicologia e todo o processo da psicologia corporal me toca profundamente até hoje. A Cássia Coelho, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você e muito obrigada por ter topado. Obrigada a você, Joana, para me chamar para um momento tão bacana como esse. Bater um papo sobre o feminino, bater um papo sobre a nossa profissão, né? Bater um papo sobre o que construímos juntas. E, claro, eu também estou muito emocionada de estar aqui com você hoje. É um prazer imenso. Me apresentando melhor, eu sou a Cássia de Brito Coelho, sou psicóloga clínica, atendo psicoterapia individual, em grupo, casais, crianças. A minha formação dentro da psicoterapia sempre foi nessa visão mais psicossomática, desde a universidade até as formações que eu fiz. E depois eu então comecei os estudos na sistêmica. Então eu uno a psicoterapia somática com a terapia sistêmica, o pensamento sistêmico, né? Utilizando da melhor maneira possível. E quando fui professora na universidade, no UniRN, eu então dava aulas de psicoterapia corporal, dava aulas de terapia de família, terapia sistêmica, ludoterapia, né? O trabalho com crianças, e fazia um trabalho belíssimo, que foi quando nos conhecemos, que era o estágio. Né? Nós então nos encontrávamos no momento em que o psicólogo estava se formando e estava precisando ir para o mercado de trabalho e precisava daquele tempo em que ia atuar sob supervisão. Né? E aquilo foi assim um grande presente para mim, atuar na supervisão de estágios, nos grupos de extensão, onde a gente trabalhava com bebês, com grávidas, com idosos. Nosso trabalho com idosos foi muito bacana lá no UniRN, e tudo isso é uma bagagem muito grande que me deu muito suporte para o meu trabalho na clínica, não é? Mas principalmente para a minha atuação na vida. Né? Olhar desde o bebê até o idoso naqueles projetos, né, me deu um leque de experiências que eu jamais teria em outra condição. Sim. Pois bem, Cássia, eu lembro que na época da graduação, uma coisa que me chamava muita atenção era a mulher multifacetada que eu via, né? A professora e a gente comentava entre os alunos, né? Meu Deus, ela consegue fazer tanta coisa, é professora, dá estágio supervisionado, tem uma vida extremamente ativa, tem muita vitalidade, né? A gente comentava lá nos bastidores. E aí a ideia de te trazer é pensar essa mulher contemporânea, né, multifacetada e que está numa fase na vida de muita autonomia, né? Você, aqui nos bastidores você acabou de dizer, eu estou na minha melhor fase, né? Não poderia estar melhor. Me fala um pouco como é que é para você pensar hoje essa autonomia da mulher, essa liberdade e as questões que envolvem hoje a tua vivência enquanto mulher mesmo. Falar da minha vida hoje poderia ser fácil e brilhante, porque eu me sinto muito bem de verdade. Mas nem sempre foi assim. Eu acho importante a gente conversar também como tudo isso se construiu. Sim. Eu nasci nos anos 60, amadureci nos anos 70, não é? E naquela época, eu vim do interior para cá, também tem essa diferença. E naquela época, a mulher, o feminismo, não tinha muito lugar no mundo tão capitalista, tão machista, tão narcisista, não é? Então, eu era uma criança muito tímida, você não pode imaginar, né? Era uma criança tímida, recatada, com muita sensação de inadequação, né? Eu, como a maioria das meninas, não sabia direito como se comportar, o que fazer, como agradar, como atender às expectativas do mundo, principalmente do mundo masculino, que era o que predominava naquela época. Sim. Fui educada numa família patriarcal, não é? Depois ainda fui estudar numa escola feminina,
né? Onde eu aprendi corte, costura, cozinha. Eu era uma menininha muito tímida, não é? E nessa mesma escola onde eu aprendi corte, costura, cozinha, puericultura, etiqueta, eu me dei também, né? Eu entrei no caminho da arte, dos esportes e comecei a ter uma certa liderança. Eu era líder de Sara, eu era presidente de Grêmio, eu me destacava nos esportes, não é? E então, essa mulher multifacetada que você conhece hoje tem a ver com aquela menina que não sabia o que fazer e encontrou o que fazer na medida em que foi aproveitando aquilo que tinha, Sim. o que era que tinha ali naquele momento, numa escola. Eu era interna numa escola, a escola doméstica, uma escola feminina, não é? Muito tradicional, com uma educação muito tradicional, mas havia oportunidades lá, não é? Então, assim, encontrar e viver essas oportunidades foi modelando um pouco o que eu posso ser hoje, não é? Sim. E a adolescente, então, começou a ser uma menina mais vigorosa, mais assertiva, não é? Que acertava o ponto do basquete, mas que também tirava notas boas para passar na escola, não é? E aí, a partir dessa pequena fortaleza que eu fui construindo enquanto adolescente, entrei para o curso de psicologia. E no curso de psicologia também havia uma abertura, também havia possibilidades. Lá eu fiz artes, lá eu fiz teatro, fiz dança, eu fiz música, né? Eu toquei vários instrumentos e participei de várias peças teatrais, inclusive dentro da própria psicologia, com temas que tinham a ver com o nosso processo. E é enveredando por essas outras coisas, que não somente o estudo da psicologia e a formação da mulher, que de alguma forma eu fui criando essas possibilidades, né? Sim. E hoje o feminismo mudou muito, né? Aquela menina que entrou no curso de psicologia era uma mulher muito forte, muito vigorosa, muito cheia de energia, né, que queria acertar, fazer, ganhar, fazer o melhor, não é? E isso é bom? É bom, mas gasta. É uma energia, né? Gasta muito, gasta muito. Eu fui uma adolescente que eu gastei muito, todos os cartuchos, não é? E aí, à medida que eu fui entrando na psicologia, que eu fui entrando na psicoterapia somática, fui descobrindo o que é a respiração, fui descobrindo o que é a meditação, fui enveredando para outras práticas integrativas, como a yoga, né, o tantra, as massagens, né? Mas principalmente o processo psicoterápico. Foi fazendo com que aquela mulher apaixonada e forte, né, pudesse ir se transformando um pouco numa mulher apaixonada, mais amor do que paixão pela vida, não é? E quando nos encontramos enquanto professora, eu estava nesse processo, né? Nesse processo de desconstrução dessa mulher tão forte, tão vigorosa, não é? E que gastava tanta energia, e aprendendo a respirar, a fazer contato comigo mesma, a conhecer um pouco mais daquilo que fosse eu mesma, do meu próprio desejo. Isso não é fácil. É como nadar contra a maré, né? Nesse mundo tão exigente, ainda machista. Isso. Né? Eu fico pensando, quando você fala, né, de toda essa trajetória, de todos os recursos que você precisou buscar fora e buscar dentro, né? Como que nós, mulheres, a gente precisa estar numa aliança constante, né, com essa realidade externa e com essa realidade interna, né? Você entende hoje, uma mulher madura, que esses recursos, eles estão atrelados ao seu processo de autoconhecimento na vida, e aos recursos que você também achou no processo psicoterápico, na psicologia, né? É dessa forma que você entende? Exatamente, exatamente. Tem a escola da vida, não é? Onde a gente acerta muito e erra demais, não é? E nessa escola a gente vai aprendendo a dar passos mais lentos, tatear um pouquinho mais, perceber um pouco mais em nossa volta, não é?
mas eu acho que mais do que perceber a nossa volta, o que está acontecendo, o que é possível, não é? O que realmente eu aprendi foi perceber o que é que tem aqui dentro, né? Uhum, Qual é o desejo de uhum, verdade? sim, De que tamanho? Qual é a vontade? O que de fato é meu, né? Ou o que é que estão dizendo por aí, não é? isso. E essa é a questão É o grande mergulho, difícil, né, Cássia? lento, Uhum, não é? Que tem a ver com o processo psicoterapêutico, tem, não é? Mas também tem a ver com essa possibilidade de eu ser uma psicoterapeuta somática, sim, de eu ter aprendido com a minha formação, com uhum, ser professora, não é? Também, sim, não é? É encontrar esse que você conhece muito bem o termo inner ground, não sim, é? Tentar entender, olhar para dentro, saber o quanto tem, qual é o tamanho desse desejo, reconhecê-lo e aí sim trazer aqui para fora, para através do que eu vejo aqui fora, como eu posso conseguir ou não, né? sim. Acertar ou não, fazer ou não. E esse ou não, essa é uma aprendizagem. Uhum. Essa é a É a, grande a aprendizagem. grande experimentação, né, Isso, Cássia? que nem sempre a gente consegue o que quer, nem Sim, como quer, sim. nem na medida que a gente quer. Isso. Eu costumo dizer, assim, muito entre os meus grupos de amigas, no consultório também com meus clientes, né, que a mulher ela está sempre voltando a ser, né, assim, tornando-se novamente, se reinventando, se desconstruindo para depois se reconstruir, né. Hoje, quando você vai para o mundo, eu vejo que você é uma mulher que tem muita liberdade, muita autonomia, né, você se veste de si e vai para o mundo, né, com toda essa história. Quais são as dificuldades que uma mulher madura hoje encontra nesse universo contemporâneo? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Acho que sim. Eu acho que o que é realmente de mais difícil é ainda o que foi difícil na minha infância. É esse mundão de uma demanda tão grande, de exigências tão grandes. Ainda com a mulher, principalmente, ainda mais, Uhum. né? Uma mulher nordestina, negra. Então, a demanda, as expectativas que tem sobre uma mulher, e principalmente sobre uma mulher madura, e principalmente uma mulher que é psicóloga, é psicoterapeuta, não é? Há uma expectativa muito grande. Eu sou mãe, eu sou avó, né? Há uma expectativa muito grande, né? E uma necessidade externa, que não é minha, mas uma necessidade muito grande que a gente entre dentro de papéis, de estereótipos que não nos cabem na maioria das vezes, não Sim, é? E que a sociedade coloca, que a família coloca, né? Que a instituição profissional também tenta nos colocar, não é? E entrar e fazer valer o que você tem, o que você é, o que você pode, não uhum, é? E dizer sim e aprender a dizer não, né? Eu acho que isso é a dificuldade maior, sim, né? Porque as demandas realmente são muito grandes e cada vez maior, uhum, né? E se a gente ficar olhando para as demandas, a gente se despersonaliza, a gente sai daquilo que a gente é para tentar se transformar naquilo que espera da gente. perfeito. E nós mulheres tentamos fazer isso muitas vezes, Quase quase sempre. sempre, não é? E é aí que a gente falha, Uhum, né? sim, Esse não é um bom caminho. perfeito, Acácia. Sobre o etarismo, né? Hoje em dia a gente tem observado muito esses padrões, como você acabou de falar, né? Que as mulheres são condicionadas, né, a se encaixar em algum padrão. E a gente vive um momento de muita revolução, eu acho, porque é como se a gente tivesse, de certa forma, em alguma instância, meio que chutado o pau da barraca, ainda que com as nossas repressões e com as nossas marcas, né? Mas eu observo muito que a mulher madura ela é colocada, né, no lugar não pode, não é permitido para aquela fase da vida, né? Você sente isso? Você observa isso ou você não observa, não percebe? Com certeza. Eu acho, quando a minha mãe tinha 60 anos, eu tratava ela como uma velhinha. Eu Exato. cuidava dela, eu andava do lado, quase na frente, para que ela não se machucasse, entende? Então, eu acho que isso é estrutural, é um processo,
não é? As mulheres de 60 anos, há 20 anos atrás, eram realmente pessoas que tinham algumas limitações, não é? Uma mulher de 60 anos hoje, eu Você não tenho nenhuma limitação, né? Então, é difícil, sabe? É estrutural. Então, sim, às vezes, quando as pessoas me tratam por senhora, eu estou na rua e alguém me dá à frente e diz: a senhora, por favor, eu sou prioridade hoje. E aí, quando as pessoas dizem, você é prioridade, eu fico gaguejando. Sim, eu sou. sim, Né? Mas eu acho que isso é estrutural, sabe? Como sim, todos os preconceitos, isso, eles são construídos a partir daquilo que a gente conhece. Tem a ver com uma isso. questão da ignorância mesmo, sabe? De um entendimento que ele precisa de uma paciência histórica para a gente entender, sabe? Quando é que vão entender que uma mulher hoje, contemporânea, com 60 anos, está com tudo? Sabe? Eu posso fazer tudo. Eu passei 15 dias subindo e descendo montanhas, Eu tomando banho de acompanhei. cachoeira, nadando, pulando, mais do que todo mundo que estava no meu grupo. E olha que era um grupo de adolescentes e jovens, não é? E aí, quando eu cheguei no aeroporto, a moça virou para mim e disse: Você é prioridade? E eu disse: Sim. E aí eu entrei na frente com a minha malinha, Mas acho que esse é sabe? interessante, assumir-se enquanto prioridade por uma condição de lei até, né, mas também não se privar, né, de toda essa esse eu posso tudo, né. Eu posso assumir que sou prioridade, uma mulher de 60 anos, e posso passar à frente, mas não preciso deixar de viver, né. Isso. Então, assim, é preconceito, é ignorância, como Uhum, todas as outras coisas, sim, sabe? O racismo, sabe? O feminicídio, a misoginia, todas essas coisas, elas têm a ver com ignorância, com não ter sido educado para, não entender. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa se revoltar e se revolucionar e tentar fazer com que o outro entenda, não é? A gente também precisa ter compreensão, sim, sabe? Eu compreendo a minha ignorância e eu tento buscar, na medida do possível, possibilidades de ultrapassá-la. Mas eu sou uma mulher moderna, estudada, terapeutizada. terapeutizada. Não, eu não posso esperar isso de todo mundo, Uhum, entende? Então, eu tento ter compreensão, não é? sim. Quando uma pessoa me dá o lugar, ou quando uma pessoa diz não é o seu lugar, se pense melhor, talvez seja. É que você não sabe com quem você está falando. Sim, Porque poder eu posso. Às vezes eu não quero, mas poder eu posso, né? Então, não é fácil. Não é sim, fácil. As coisas mudam muito rapidamente. E essa coisa da idade mudou muito rapidamente. Como eu estou dizendo, eu própria cuidei da minha mãe como se fosse uma velhinha, não é? sim, E eu não sou uma velhinha. nem um Eu sou pouco. muito jovem, né? Assim, então a gente precisa ter um pouquinho de compaixão, Sim, não é? Com todos esses processos. Acho que a gente andou muito, sabe? O feminismo, a civilização, a humanidade, a gente andou muito. A sim. gente andou um bocado para frente e também um bocado para trás, Uhum. não é? Mas se arvorar e entrar para a briga talvez não seja a saída, né? Uhum. Eu vejo a saída com compaixão, com Sim. compreensão. Isso, vem cá, vamos pensar aqui comigo, Abrir né? espaços, né, de conversa, de Isso. diálogo, né. Vem cá, deixa eu te contar, né? Quando a Uhum. gente chega nesse nível, talvez a gente alcance mais, Sim, não é? sim. Você falando, né, e eu aqui passeando na minha história também, porque é tão bom a gente ouvir uma mulher, né, falar de si com tanta propriedade, e aqui eu vou visitando a minha história, né. Você falou da sua mãe, eu fiquei lembrando da minha, que uma vez eu fui no ginecologista com ela e ela lá na salinha do exame, a ginecologista perguntou: "Mas ainda brinca?" E eu: "Minha mãe faz sexo?" Eu tinha uns 16 anos, assim, 17. Minha mãe, eu achava que ela não fazia mais sexo, tamanha a minha ideia sobre a idade da minha mãe e achar que uma mulher de 50 e pouco, de 60 anos, não tinha atividade sexual, né, você vê aonde a gente vai, né. Uhum, Mas é isso mesmo, acho que é esse poder acolher esses processos de despertar da consciência das pessoas, né, poder uhum, olhar para isso com compaixão, né, uhum. que aí a gente consegue construir um novo lugar, né. Isso. Até você estava falando de sua mãe, até o processo da menopausa, não é? Ele o feminismo ele avança
ele avança nesses processos que são sociais e políticos, mas ele avança também com muitos ganhos na saúde, não Isso. é? E aí a gente conseguiu muitos ganhos para o feminino, e um dos maiores ganhos que a gente conseguiu, além do parto humanizado, Da dos pílula cuidados da anticoncepcional. mulher, né? Da pílula, de todas essas questões, a gente também ganhou muitos estudos na nossa área do feminino, não é? E hoje uma mulher no processo menstrual não precisa sofrer. E hoje uma mulher nesse período também não precisa sofrer, não é? E a gente tem uma vida muito mais producente, uma vida muito mais tranquila, muito mais saudável do que as nossas mães puderam ter, Sem dúvida. né? Então a menopausa hoje, sabe, é cosquinha. Isso. Sabe? Muitos recursos, né, a gente tem. Então a gente pode viver muito tranquilamente tudo que a gente quiser e tudo que a gente, sabe, Deixa eu te fazer uma desejar pergunta. mesmo. Para mim, quando eu completei 40 anos, foi assim um apogeu do meu ser mulher. Eu me senti a mulher mais livre do mundo e eu pude me assumir para além de algumas questões que me travavam, né? Você acha que tem idade para isso? Essa questão da idade é muito complicado, porque quando eu cheguei nos 40 anos, eu me perguntava, quando é que eu vou ser mulher? Eu não me sentia uma mulher, eu me sentia uma moleca, sabe? E aí eu dizia, mas eu não tenho jeito de mulher, quando que eu vou ser uma mulher? E aí chegou nos 50 anos e todo mundo dizia que eu estava envelhecendo, e eu dizia, mas eu nem sou nenhuma mulher, como é que eu estou envelhecendo? Não é? Que Hoje incrível isso, eu né? consigo me considerar uma mulher, mas eu nem sei quais são os aspectos que faz eu ser uma mulher madura, não é? O que eu penso, o que eu faço, não é? Acho que tudo isso, acho que tudo, A trajetória, né? né? As experiências, talvez, né? Como você vem elaborando tudo isso, né? Isso. Hoje, finalmente, eu me sinto uma mulher madura, mas não é só isso. Sim. Você pode falar alguma coisa para mulheres que estão aí nessa fase da vida, né? Em algum tipo de dilema, se vai para o mundo, se encapsula, se pode, se não pode. Você pode falar alguma coisa nesse sentido para essas mulheres que estão lá nessa dúvida? Joana, eu dou continuidade a essas descobertas que eu ando fazendo ao longo de todo esse processo, Sim. não é? Que a grande descoberta é o entendimento de si, é o autoconhecimento. A gente pode fazer isso através de um processo terapêutico, é o jeito mais prático de fazê-lo, mas através da arte, do esporte, da música, né? Através de algumas práticas como a respiração, a yoga, o tantra, o mindfulness, meditação, não é? Então, eu acho que o princípio de tudo tem a ver com esse autoconhecimento. À medida em que você se conhece, você ganha imediatamente a possibilidade de se amar. Perfeito, é isso mesmo. Não é? Então a gente se conhece, a gente sabe o que é bom e o que é ruim, então a gente sabe colocar para fora aquilo que é bem bacana e deixar ali naquele cantinho aquilo que não é tão bacana assim. E isso faz com que a gente vá se apaixonando e vá gostando da gente mesmo. E quando a gente gosta da gente mesmo, o mundo se abre. O mundo se abre porque ninguém vai dizer não para mim. Porque se eu gosto de mim mesmo, então eu posso. Né? É Então, isso mesmo. então, o autoconhecimento, sabe, eu acho que é o caminho. Na psicoterapia corporal, eu descobri o inner ground, que é essa coisa de conhecer a si próprio, e eu descobri também o conceito de polaridade, que você conhece muito bem. Né? Então, a gente trata do que está dentro, do que está fora, né? Do que está alto, do que está baixo, do que é feminino, do que é masculino. Suavidade e força. Suavidade e força. Então, e saber que todos os organismos compõem o amor e o ódio, né? A suavidade e a força. Está tudo aqui dentro. E a gente descobrir que tamanho é a nossa suavidade, que tamanho é a nossa força, e a gente poder fazer essa matemática de estar com a força somente quando é necessário, de poder revisitar a suavidade, sabe? E passear nesses caminhos, eu acho que é o grande boom para a saúde. Saúde é isso. Saúde é você ir para fora quando você está afim, quando o seu corpo está disponível.
e você se recolher cá para dentro sim. quando você precisa. Um dia, um grande amigo muito querido disse a Cássia: eu gosto tanto de ver as suas emoções, porque quando você ri, é a gargalhada maior que eu já vi na minha vida. Uhum. E quando você chora, é uma tristeza tão grande, tão verdadeira, tão profunda, que a gente vai junto. E eu acho que o direito de gargalhar e de sofrer, sabe, é nosso e ninguém pode tirar, Sim, né? sim. Parece que esse povo aí fora não deixa nem a gente gargalhar e nem sofrer. Pois é. Tá ruim? Tá muito Pois ruim. essa é minha propriedade maior. A Cássia, eu tô assim, impactada com sua fala, mulher. Ai, que alegria. E eu fiquei aqui sentindo, né? Você falando, eu digo, é aceitar-se, né? Tudo isso que ela tá falando tem a ver com esse lugar de aceitação de si. Porque a gente consegue acolher tudo, né? E investir naquilo que a gente tem de bom, né? A minha ideia era realmente trazer você aqui para falar sobre você, né? Saber das suas vivências, porque você é um acontecimento e eu estou muito feliz de tê-la aqui. Queria que você falasse suas palavras finais, que a gente está caminhando para o fechamento. Deixa aí a tua mensagem, mais do que você já falou hoje, né? Eu, claro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho da minha experiência. Eu me aproprio muito dessa experiência e todos os dias eu acordo e durmo pensando como posso ser melhor, como posso fazer melhor, como posso atender a mim mesmo, né? Então, se eu tivesse alguma coisa para dizer para vocês aí, né, eu ia falar sobre isso. Se escuta, se ouve, não é? Medita dentro do teu coração, escuta a tua pulsação, descobre, sabe, quão forte ou quão frágil você é e abusa. Abusa da tua fragilidade, abusa da tua fortaleza, porque você só tem você mesmo, né? E é com ela que você vai para o que for, sabe? Perfeito. É isso aí, eu acho. Perfeito. Obrigada, viu? Vamos nos inundar. Deixar, né? Se inundar. Obrigada, viu, querida? Obrigada.